Muito obrigado por nos... Qual é a reação de vocês à aprovação do teto dos gastos, hein? Olha, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação foi a primeira entidade, antes mesmo da PEC ser divulgada, mas quando era comentada aqui, alertou para o risco dessa proposta em relação à área de educação. E nós solicitamos oficialmente à Câmara dos Deputados para que fizesse uma análise do impacto. Em 10 anos, a PEC 241, ela vai retirar 58 bilhões de reais da educação num cenário muito pessimista de crescimento econômico. A gente acredita que esse cenário nem deve se comprovar. Mas, de qualquer maneira, já é um prejuízo expressivo de 58 bilhões e foi um texto oficial da Câmara dos Deputados. Nós solicitamos aos deputados da Comissão Especial, ao presidente Danilo Fortes, que era o presidente da Comissão Especial dessa PEC, ao Darcísio Peronde, aí do Rio Grande do Sul, para que fosse realizado o debate sobre o impacto da PEC 241 nas áreas sociais, mas eles não permitiram que isso acontecesse. A base do governo, como se viu ontem, está muito sólida desde o processo de impeachment na Câmara dos Deputados, e esse debate não foi feito. O prejuízo concreto para as pessoas saberem, especialmente aí no Rio Grande do Sul, que são demandas que são muito fortes, né, para o povo gaúcho, é que não vai ter 3,4 milhões de matrículas em creche no Plano Nacional de Educação que estavam previstas. Isso tem um impacto forte aí no Estado e tem um impacto enorme nacional. Não vai ser possível criar e universalizar 600 mil matrículas em pré-escola, quase 700 mil. Não vai ser possível também expandir 500 mil matrículas no ensino fundamental e 1.600.000 matrículas no ensino médio, sem contar as 2 milhões de matrículas nas universidades. Ou seja, é uma proposta de emenda à Constituição que traz um cenário para a educação, e eu poderia falar da saúde, da assistência, mas a nossa luta pelo direito à educação, um cenário muito ruim e que sequer foi debatido. Por 20 anos, a gente não vai conseguir olhar no horizonte de universalizar a educação no Brasil e qualificar também as matrículas na área de educação. Então, é um dia muito difícil esse. Quando o senhor fala em qualificar as matrículas na educação, o que significa isso? Olha, segundo o Plano Nacional de Educação, isso corresponde à experiência internacional. Eu tenho feito um trabalho internacional muito intenso, inclusive estive na Assembleia das Nações Unidas denunciando a PEC 241 com Gordon Brown, que é o presidente da Comissão de Educação das Nações Unidas, ex-primeiro-ministro britânico. A qualidade da matrícula passa por 3 fatores estruturais, né? Tem um debate, que é um debate de valorização da carreira do magistério, que passa, sim, por salário, passa por carreira. Não adianta fugir desse debate. No mundo todo isso foi necessário, e é necessário no Brasil valorizar o professor, e muitas pessoas tentam fugir dessa perspectiva, porque acreditam que os professores já têm o que precisam, o que está distante de ser real. É preciso melhorar as condições de trabalho nas escolas, as condições de aprendizagem nas escolas. Então, é necessário investir em infraestrutura, é necessário melhorar a cobertura dos aspectos pedagógicos, né, dos instrumentos pedagógicos que são necessários para a educação. Nesse momento, por exemplo, é consenso mundial que é preciso ter internet banda larga nas escolas. Sim. A gente está muito distante disso, porque até no Brasil, eu já estive no Rio Grande do Sul, e essa realidade se repete aí, embora seja um estado mais desenvolvido, falta, por exemplo, escolas com banheiro, com porta, com espelho. Quer dizer, é uma situação terrível, né, para se ter um ambiente adequado para o ensino-aprendizagem. Daniel? Oi, só para concluir. E é preciso ter também uma discussão curricular. Agora, só currículo desacompanhado da valorização dos professores e infraestrutura é uma bela carta de intenções. Então, a gente caminhava no sentido de tentar resolver esses problemas históricos, e a PEC 241 ela limita muito essas possibilidades. Agora, com essa limitação no crescimento dos gastos, ontem até nós cobramos aqui do relator Darcísio Peronde, e ele garantiu que os recursos para a saúde e para a educação não seriam, que não haveria impacto negativo. Mas a gente sabe que, evidentemente, se congela os gastos, corrige apenas pela inflação o conjunto dos gastos, e não há como cortar outras despesas que são obrigatórias, como a Previdência, por exemplo, que evidentemente vai acabar faltando. Nesse cenário de crise, qual é a sugestão dos senhores para que a educação fundamental, que é a principal, não seja prejudicada? Seria remanejamento de verbas, o governo investir menos no ensino superior e mais na educação básica?
Olha, não dá para fazer com a educação essa quebra de uma visão sistêmica, porque o professor que se forma no ensino superior, ele é o professor da educação básica, ele precisa de ter acesso a uma educação superior de qualidade para ser um bom professor, né? Isso não é um bom caminho esse de tirar do ensino superior para colocar na educação básica. Na realidade, você continua numa perspectiva de descobrir os pés para cobrir a cabeça ou fazer o inverso disso. Então essa não é a solução. O caminho que precisava ser trilhado e que estava sendo trilhado de certa forma é aumentar o recurso da educação através de propostas que fossem efetivamente vinculadas. Então, o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do governo federal, fez um estudo. O IPEA é razoavelmente independente, né? Então é importante sempre citar isso para o cidadão. Ele fez um estudo quais seriam as alternativas de garantia do Plano Nacional de Educação. E 2 caminhos eram muito promissores. A organização de uma tributação orientada à educação e que fosse uma tributação justa, porque no Brasil o mais pobre paga mais imposto do que o mais rico. Então teria que mudar essa ordem e criar alguns impostos de oneração dos mais ricos e da atividade financeira dos mais ricos em favor dos mais pobres. Isso deveria ter destino à educação. E o segundo Daniel, ponto... Pode concluir, por favor. Não, e o segundo ponto que é apontado pelo IPEA era vincular os recursos petrolíferos à educação, mas que o teto dos gastos, né, a PEC 241, ela também vai limitar isso, porque tudo que for arrecadado fica subordinado a uma variação apenas inflacionária em termos de orçamento, né? Menos as despesas financeiras, o que também é uma contradição dessa proposta de emenda à Constituição, né? Porque despesa financeira vale tudo, as despesas importantes do país não valem nada, né? Então só podem ser reajustadas pela inflação. Daniel, eu tenho ouvido de assessores do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, o seguinte, que nos últimos anos o orçamento da educação também vem aumentando, mas a qualidade do ensino oferecido não aumentou na mesma proporção. Então, o argumento deles é que a questão não seria apenas de orçamento, mas também da aplicação, da gestão dos recursos que estão à disposição. Essa também é a análise de vocês ou não é bem assim? Não, primeiro que assim, eles estão completamente equivocados. A educação tem melhorado, mas num ritmo muito lento. E a educação não se melhora de um dia para o outro. Como também o mercado não se melhora de um dia para o outro. Porque se melhorasse de um dia para o outro, a proposta de emenda à Constituição não seria de 20 anos. Então, eles próprios, eles incorrem no mesmo erro argumentativo. A questão educacional é que no Brasil, a gente sempre precisa lembrar isso, o Brasil é um país que na década de 50 do século passado tinha a franca maioria da sua população analfabeta. E a gente vem melhorando em educação a trancos e barrancos porque a política pública de educação, ela é gerida a trancos e barrancos. Eu não tenho dúvida de que o meu sentido de urgência é que a educação melhorasse assim, paulatinamente, mas numa curva de ascendência, quer dizer, os resultados da qualidade da educação chegassem mais rápido, mas não acontece isso, inclusive porque ela continua sendo subfinanciada. Eu duvido que os assessores do Henrique Meirelles aceitariam ganhar o que ganham os professores, sem nenhuma chance de poder desenvolver um projeto de vida, adquirir uma casa, constituir uma família, caso eles não trabalhem em 3, 4 escolas. Muitas vezes tem matrícula na rede municipal, matrícula na rede estadual e matrícula na rede particular. Ou seja, aumentou o recurso da educação, mas ele ainda estava muito distante do mínimo necessário para que essa política tivesse retorno. E quando chegar nesse patamar de se investir o mínimo necessário, é importante informar a sociedade brasileira que não vai ser de uma hora para outra. Eu acompanhei a reforma finlandesa do ensino. A Finlândia, entre os países ocidentais, foi aquele país que mais evoluiu em termos de educação. Eles começaram a discutir a reforma na década de 70 do século passado, em 1970. E agora eles estão fazendo uma nova reforma, porque não adianta você fazer uma reforma e achar que está tudo resolvido. Então você tem que fazer uma reforma, rever essa reforma, mudar de novo a política de educação e sempre aprimorando. Então a fala do Henrique Meirelles é uma fala de quem não pensa como educador, que não entende de educador, e para a questão econômica eles defendem ardorosamente que essa PEC tem que residir por 20 anos para resolver o problema da dívida pública, o que na minha opinião e na opinião de vários economistas
Isso não vai acontecer. Então, para economia, para o mercado, vale 20 anos. Para educação, o resultado tem que ser amanhã. Não funciona dessa forma. Ok. Daniel Cara, presidente da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, muito obrigado pelo seu esclarecimento, pela sua entrevista nessa manhã, e um bom dia para o senhor. Obrigado, bom dia a todos vocês e aos ouvintes.